Capítulo 5 O Templo do Senhor. O início da construção do Templo de Deus. Após consolidar sua sabedoria, organizar o reino e viver a era de ouro da prosperidade, Salomão começou o ato que marcaria para sempre sua história, a construção do Templo do Senhor. Era a obra que seu pai Davi sonhara, mas que Deus reservara para Salomão. Este capítulo, inspirado em 1 Reis 5, descreve alianças, decisões estratégicas e o profundo simbolismo espiritual que envolveu o maior projeto arquitetônico do antigo Israel. Acompanhe agora uma narrativa rica, emocionante e profundamente fiel às Escrituras, seguida da explicação clara e completa para o blog. A história. A luz da manhã dourava os muros de Jerusalém quando Salomão despertou naquele dia. Mas não era uma manhã comum. Algo pairava no ar, como se a cidade inteira respirasse um futuro que até então existia apenas nas promessas de Deus. Um destino estava prestes a ganhar forma. Um sonho ancestral estava para se materializar. Era chegada a hora. O jovem rei, já reconhecido como o mais sábio de sua geração, dirigiu-se aos seus oficiais com um brilho firme no olhar. Ele carregava consigo não apenas sua inteligência extraordinária, mas a promessa divina pronunciada a seu pai Davi. Ele, Salomão, construiria o templo do Senhor. O palácio estava em silêncio reverente. Servos e ministros percebiam a grandeza do que estava prestes a acontecer. A construção não seria apenas um marco político. Não seria apenas uma obra de pedra e madeira. Seria o lugar da presença divina. Seria o centro espiritual de Israel. Quando Salomão anunciou oficialmente que começaria a construção, as palavras ecoaram como uma flauta fina no coração de cada israelita. Meu pai Davi desejou ardentemente edificar um templo para o nome do Senhor seu Deus. Agora o Senhor deu repouso ao meu povo. Deus me escolheu para cumprir essa promessa. A notícia se espalhou rapidamente em Jerusalém. E então, como um rio que encontra seu curso, o reino começou a se mover. Aliança com Hirão, rei de Tiro. Havia um homem que conhecera profundamente Davi, Hirão, rei de Tiro. Ele era um aliado fiel da casa de Israel e governante de um dos maiores centros marítimos e comerciais do Mediterrâneo. Quando ouviu que Salomão havia sido proclamado rei, enviou-lhe presentes e palavras de amizade. Salomão viu naquela relação mais do que cordialidade. Ele enxergou providência. A construção do templo exigiria os melhores materiais, e ninguém possuía madeira tão nobre quanto os cedros e ciprestes do Líbano, cultivados sob o domínio de Hirão. Assim Salomão enviou mensageiros ao rei fenício. Era um pedido majestoso. Ordena que me cortem cedros do Líbano. Meus servos trabalharão com os teus, e eu te pagarei tudo o que desejares. Pois sabes que em Israel não há quem saiba cortar madeira como os sidônios. As palavras chegaram ao palácio de Hirão, que reagiu com alegria sincera. Ele sabia que Davi sonhara com esse templo. Sabia que o projeto tinha raízes espirituais que ultrapassavam política e comércio. E respondeu: Abençoado seja hoje o Senhor que deu a Davi um filho sábio para governar este grande povo. O acordo foi firmado. A grandiosa organização da obra. A construção do templo seria gigantesca. A Bíblia descreve que Salomão mobilizou 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra nas montanhas e 3.300 chefes de obra para coordenar os trabalhos. Era um esforço monumental, jamais visto em Israel. Os israelitas trabalhavam lado a lado com os fenícios. Havia uma harmonia que parecia nascer da própria vontade de Deus. Do Líbano, as enormes toras de cedro eram cortadas com precisão, amarradas em jangadas e conduzidas pelo mar até Jope, para depois serem levadas a Jerusalém. E as pedras? As pedras eram preparadas nas montanhas, longe da cidade. E aqui reside um detalhe profundamente simbólico.
nenhum martelo, cinzel ou ferramenta de ferro foi ouvido no local da construção do templo. Tudo era moldado antes. Tudo chegava pronto. Era como se a obra sagrada exigisse silêncio para nascer. O povo dizia: até mesmo as pedras obedecem à santidade desta construção. A sabedoria de Salomão em cada decisão. A mente de Salomão estava totalmente imersa na obra. Ele não apenas liderava, ele planejava, ele calculava, ele supervisionava. Como um maestro conduzindo uma sinfonia, ele unia povos, materiais, técnicas e fé em uma só direção: honrar o Senhor. Salomão sabia que não estava construindo para si. Não era o seu nome que seria glorificado. Era o nome de Deus. E isso guiava cada gesto do rei. A expectativa espiritual de Israel. Enquanto os cedros chegavam, pedras eram polidas e trabalhadores se alinhavam em filas intermináveis, o povo observava com admiração silenciosa. As mães contavam aos filhos que o templo seria o lugar da Arca da Aliança. Os sacerdotes preparavam cânticos. Os levitas estudavam as ordens dadas por Moisés. A cidade inteira parecia respirar a mesma fé. Velhos lembravam Davi dançando diante da arca. Jovens imaginavam as colunas douradas que sustentariam o pórtico. Mulheres apontavam para o monte onde o templo se ergueria e diziam: ali estará a presença do Altíssimo. O simbolismo divino por trás da obra. O início da construção do templo marcou o cumprimento de uma promessa: a união entre povos, a harmonia entre política e espiritualidade, a centralização da fé de Israel. Era como se Deus tivesse preparado cada passo da história para aquele momento. A construção do Templo de Salomão não era apenas a realização de um sonho humano. Era a materialização da fidelidade divina. E assim começou a obra que atravessaria séculos, guerras, impérios e reconstruções. Uma obra cuja memória permanece viva até hoje.